ao 11º episódio do podcast Terapia na Ponta da Língua. Eu sou Paula Ribeiro Sanches, psicóloga, e estou novamente aqui com o meu amigo Francisco, psicanalista, e hoje a gente vai falar de hábitos. hábitos. Por que hábitos? Por que veio essa ideia? Vamos falar de hábitos. Por que me veio essa ideia? Porque os nossos hábitos conduzem aos resultados que a gente tem, né? Na vida. Bons ou não tão bons, mas eles influenciam muito, né? Tá aí no caminho dessa condução para as coisas que acontecem na nossa vida. Direciona a gente. Certo. Tem a ver com as nossas decisões, coisas que a gente já conversou aqui. É legal, às vezes, a gente ter essa linha, assim, né? Para ficar cada vez mais esclarecido as coisas que a gente traz aqui como reflexão. Então, quando a gente fala de decisão, de objetivos, isso tem a ver com os nossos hábitos, daí eu trouxe essa ideia aqui pra gente. Legal. Por onde começar? Porque hábitos é algo que tá na nossa vida, né? Nós somos um resultado aí desses hábitos, mas por onde começar? Por onde começar? Primeiro, assim, eu também pensei porque eu trabalho muito isso, né, em consultório. Quais são os hábitos? Quando a gente fala de autoconhecimento também, a gente está falando de conhecer, de ter uma noção mais clara de quais são os nossos hábitos. Porque, na verdade, os hábitos, eles são esses comportamentos automáticos que a gente faz e muitas vezes a gente não tem clareza do que está fazendo, né? Simplesmente vai fazendo, automático. E é interessante porque aí existem os hábitos bons, que as pessoas falam, né? Hábito bom e um hábito ruim. E outra coisa que é interessante é que, assim, para o nosso cérebro, para o funcionamento do nosso cérebro, hábito e vício são as mesmas coisas. Né? Ele não tá ali no mesmo circuito de funcionamento do nosso cérebro. Então, assim, neurocientificamente falando, hábito e vício são a mesma coisa. E daí a gente engloba tudo. Vício em substância psicoativa, né? Drogas, no caso. Vício em rede social. Vícios comportamentais também. Então, pornografia, rede social, jogos de azar, enfim. Tudo isso dentro do nosso cérebro, como ele funciona as duas coisas do mesmo jeito, hábito e vício. Então, acho que é importante esse primeiro esclarecimento para a gente entender como é que isso vai moldando a gente e trazendo resultados X de acordo com o que a gente faz. Legal. O que é um hábito? Vamos fazer a pesquisa, né? Você fez a pesquisa? Como sempre, eu gosto sempre, né? Eu acho que quando a gente quer falar sobre algo, primeira coisa, né? É entender qual o significado real disso. Porque muitas vezes, até por esse excesso de informação, né? Muitas vezes essa informação ela chega pra gente de uma forma já distorcida, né? Pelo senso comum, pela subjetividade do ser humano e aí pelo significado que ele dá para aquilo. Então, hábitos nada mais é do que uma repetição. Sim. Né? É algo que você faz repetidamente, com uma certa frequência, com uma certa regularidade. Então, isso caracteriza-se como um hábito. Então, se hábito é repetição do quê? De uma ação, né? E essa ação, como que ela é construída? Então, tentando trazer aí de uma visão do resultado até o início, eu diria que o resultado é repetição. O resultado é fruto de uma repetição, né, de uma ação, e essa ação ela tem dois componentes principais, que é os nossos pensamentos, o nosso cognitivo, né? E as emoções. Então, esses dois componentes, né, de cognitivo e emoção, vai gerar uma ação. Essa ação repetida vai gerar um resultado. Então, se o resultado é positivo ou negativo,
está sendo fruto lá do início, daquilo que você pensa, aquilo que você sente. E então, falando sobre essa questão aí de hábito, como que ele é construído, tem a ver com as nossas emoções e os nossos pensamentos, né? A partir Sim, de uma ação. sim, sim. Tanto que existe também hábitos comportamentais e hábitos de pensamento, vamos dizer assim, né? Um padrão repetitivo de pensamento que se torna um hábito. De pensar sempre da mesma forma, Legal. estruturar a percepção das coisas sempre de uma mesma forma. E isso acaba se tornando um hábito. A diferença do hábito e do vício é que o vício é um hábito desadaptativo, vamos dizer assim, né? Como assim? Que o vício ele traz algumas consequências que geralmente não são, né? Um vício drogas, vício jogos de azar, vício é um hábito desadaptativo, né? Do ponto de vista de funcionamento e de comportamento humano. Então, aí já me trouxeram assim um questionamento em atendimento do porquê que a gente consegue formar determinadas formas de hábitos e vícios com mais facilidade. Então, se tratando da droga, por exemplo, por que a gente vicia muito rápido, né? Porque a gente está introduzindo no nosso corpo uma substância que não é dele, é algo externo. Então, é algo novo para o nosso corpo. Por isso que a tendência é a gente desenvolver um vício rapidamente daquilo, porque um componente que não é do nosso corpo, é algo novo. E isso vai gerar aí dentro da gente, no nosso sistema nervoso, enfim. Uma sensação, né? Que daí Sensações, prazerosas, né? exatamente. Prazerosas, assim, né? Momentâneas e tal. E se a gente Então, é por trouxer isso. essa questão, por que vicia? Porque, de alguma forma, tem um ganho, Uhum, né? Ah, mas o ganho a longo prazo, ele é ruim, né? Tá afetando minha saúde, mas naquele momento tem um certo alívio. Então, por exemplo, por que o medicamento vicia? Porque eu tenho um prazer ali, que ele me alivia, né? E por isso que a exato. gente vai viciando. Por que o sexo, a bebida, a droga, ele carrega o prazer. O depois, aí é outra, a consequência aí é outra coisa. Mas para aquele momento, né? Ele é prazeroso. E aí, quando é prazeroso, ele traz ali uma memória na nossa Uhum, mente e quando eu tenho algo, por exemplo, que é desprazeroso no meu dia a dia, logo a minha mente vai querer trazer um equilíbrio e vai falar, opa, come um chocolate, faz aquilo que te dá prazer, né? uhum. A pornografia, etc. Porque ele vai trazer um certo equilíbrio, né? E isso vai viciando, né? Sim, sim. Isso falando da droga, então, assim, a droga, por que ela vicia rápido? Por que é mais fácil viciar nisso? Porque, enfim, é um componente químico novo que está entrando no nosso corpo e vai trazer determinadas sensações de forma muito rápida. Então, é por isso. Por que a gente se vicia? Assim, eu trago essa reflexão porque, às vezes, durante os atendimentos, falando sobre hábito, né, o comportamento, assim, eu fico, Paula, às vezes quando eu percebo, eu tô faz 3 horas na rede social passando lá videozinho ou olhando a vida das pessoas num negócio de 1 minuto. E quando eu vejo, eu tô ali faz 3 horas, deixei o que eu tinha que fazer para fazer aquilo. Ou num momento de estresse, eu recorro a jogos, ou num momento de estresse, eu recorro à pornografia, enfim, hábitos comportamentais, né? Vamos dizer assim. Por que é mais fácil a gente criar o hábito, por exemplo, em redes sociais? Vamos falar das redes sociais, que é uma coisa bem, né? Tá super aí comum, do que, por exemplo, em atividade física. Porque é outra coisa que eu coloco, principalmente porque eu atendo muitos casos de ansiedade e depressão. E eu falo, olha, é fundamental iniciar uma atividade física. Nem que seja uma caminhada ali no seu bairro, na pracinha, enfim, 20 minutos por dia, mas precisa começar a ter esse hábito.
E aí as pessoas sempre trazem, nossa, é muito mais fácil eu ficar em casa olhando rede social do que eu sair e fazer essa caminhada que você está falando. Por que que então é mais fácil? Por que que existe essa fala? É mais fácil fazer isso, é mais fácil cair na rede social. Primeiro porque a rede social traz uma recompensa imediata, né? Que traz essa sensação de alívio. Então, ela traz uma certa recompensa imediata. Segundo, porque a rede social, por exemplo, ela traz a sensação para o ser humano de que ele está dentro de um grupo, que ele faz parte de alguma coisa. Então, todo ser humano quer se sentir parte de alguma coisa. A rede social traz essa sensação para as pessoas. E o terceiro é porque a gente vê resultados mais rápido. Então, se eu quero aliviar o estresse, eu ficar ali, eu vou achar que eu estou aliviando o meu estresse, resolvendo todos os meus problemas ali na rede social. Então, é por isso que é mais fácil as pessoas fazerem esse tipo, criar esse hábito do que, por exemplo, o hábito de fazer atividade física ou o hábito de tomar tantos litros de água por dia, que é super importante. E às vezes as pessoas simplesmente ignoram isso. Mas então, respondendo aí, várias pessoas que já me perguntaram, é por conta disso. E para quem não sabia, agora começa a entender melhor como é que a gente funciona e por que que a gente tende a ter essa facilidade. Boa. São 2 pontos aí, né? De quem quer mudar um hábito, por exemplo. Então, assim, eu quero mudar um hábito, não consigo. Por que que é mais fácil eu ficar... Por que que eu fico Aliás, né? Por que que eu fico mais na rede social, sabendo que depois que passa o tempo, vem a sensação de culpa, porque eu não fiz nada, que eu estou procrastinando, etc. Então, você já deu uma resposta. Um dos pilares aí é a facilidade. Então, porque é fácil. E aí, é fácil e me dá prazer momentâneo, instantâneo. Então, é muito mais fácil. Então, se o nosso eu ele tem essa tendência de fazer aquilo que é mais fácil, ele vai usar esse caminho, essa estratégia. Uhum. Só que tem um outro pilar, né? Que a gente consegue achar o equilíbrio aí, que é a motivação. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, que eu tenho 2 pilares para me fazer essa alteração de comportamento. Uma é a motivação, ou seja, o motivo da ação. Por que que você vai fazer, por exemplo, nesse exemplo aí que você trouxe, por que que você vai fazer o exercício físico? O motivo da ação de você fazer o exercício físico é porque você está vendo que você está adoecendo, que você está depressivo. E se você quer ser uma pessoa saudável, se você quer encontrar aí um equilíbrio, você vai ter que fazer a tua caminhada. Então, o exercício físico ele é um aliado, né, para essa situação que você se encontra hoje. Então, o motivo da ação de você fazer a caminhada tem que ser alta, né, se é isso que você quer. A não ser que não seja isso, né, que você esteja querendo. O outro componente é a facilidade. Então, por exemplo, eu quero fazer exercício físico. E aí eu me matriculei na academia tal que eu gosto dela. Ok. E aí, consegui ir para academia? Não, por quê? Putz, o horário não tá batendo, tá difícil, por causa do trânsito. Então, você tem que agora... Você tem a motivação? Certo. Agora você tem que fazer o quê? A facilidade. Então, essa academia você já viu que está muito longe do seu percurso, do seu dia a dia, da sua rotina. Você vai ter que trazer para uma academia mais próxima. Então, eu estou falando de motivação e facilidade. Eu tenho motivo para fazer aquilo. E eu tenho que deixar isso de uma forma mais fácil. Para que eu possa agir, né? Para que eu possa fazer a ação. Né? E aí, quando a gente fala de ação repetida, de hábito, a gente começa a falar do resultado. Então, quando você conseguir encaixar essa nova ação pela tua motivação, pelo motivo que você quer fazer o que você tem que fazer, porque você sabe o resultado que você precisa, que você está buscando, o objetivo, e você deixa isso de uma forma, você traz isso, coloca facilidade nisso, e você começa a repetir. E aí vem o resultado. Aí você está criando um novo hábito. Né? Então, 2 componentes, 2 pilares aí, que tem que estar muito claro. Para que você consiga, de repente, aí, trocar substituir ou criar novos hábitos, né? Sim, sim. Se tratando da atividade física, por exemplo, que é o que a gente tá dando exemplo aqui,
A gente tem um comportamento, então, que ele, né, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente tem um comportamento que ele demora mais para trazer uma recompensa. E aí, juntando isso, então é por isso que é mais difícil, vamos dizer assim, é mais trabalhoso ou é um desafio maior para algumas pessoas criarem o hábito, por exemplo, da atividade física ou de tomar água, né, com tantos litros de água por dia, ou de se alimentar melhor, enfim. Todas essas coisas que têm sim um resultado, mas esse resultado ele demora mais, são comportamentos que trazem, que demora mais para a gente encontrar um resultado. E aí, pensando nisso, e pensando em pessoas, por exemplo, que têm um quadro depressivo, associado aí também a uma ansiedade, né? Nem todo mundo que tem ansiedade é depressivo, mas a ansiedade é uma característica da depressão também. Então, às vezes, a pessoa tem essas duas coisas. Existe também um trabalho da pessoa, porque daí quando se trata da depressão, por exemplo, a pessoa tem uma visão de si muito distorcida. E às vezes um pensamento muito pessimista a si mesmo, né? Muito depreciativo, muito de muitos julgamentos, se colocando muito para baixo. Então, assim, como é que eu vou ter motivação? Então, assim, é um trabalho também, não é só simplesmente trazer essa informação, mas precisa um trabalho de autocuidado e amor próprio para você começar a entender o porquê que essas mudanças são importantes para você. Então, num quadro, por exemplo, especificamente de depressão, é um trabalho um pouco, talvez, um caminho um pouco maior, porque além da pessoa ter essa noção, ela pode até ter a noção de que ela precisa criar novos hábitos, porque isso vai ajudar no quadro dela, mas ela precisa também ter um trabalho de autoestima muito grande para ela dar conta de fazer isso, para ela começar a se sentir mais motivada pelo amor que ela começa a sentir por ela mesma, né? Não é aquela coisa meio fantasiosa. O amor é você se querer, se gostar muito. Não é só aquela coisa, não é autoestima, não é só coisa física, né? De como eu me sinto fisicamente, mas é como eu me trato, os diálogos que eu tenho comigo mesmo, que me permite gostar de mim como eu sou, enfim, uma série de coisas. Então, o trabalho de autocuidado e de autoestima também está associado a isso quando eu começo a trabalhar as mudanças de hábitos necessárias para as pessoas começarem a ter resultados melhores. Então, é um caminho aí, é trabalhoso, porque ela vai começar a mexer, ela vai ter que mudar também essa percepção sobre si mesma. E às vezes se tornou um hábito pensar muito negativamente sobre si mesmo, né? Por conta dos resultados, né? Então, assim, por que eu não tenho esperança, perspectiva? Porque eu olho para minha vida, o resultado é negativo, é fato. Aqui eu tô doente, ali não dá certo, financeiramente tá assim. Porque é sistêmico, uma coisa puxa a outra. Então, eu trabalho muito, eu tenho uma frase que eu trabalho muito, que eu falo assim, um pouco é necessário. Então, o que é que você... Por exemplo, quando o paciente vem até a mim, eu pergunto os objetivos, né? Por que da procura? Porque eu quero tratar isso, eu quero trabalhar aquilo. Então, ou, por exemplo, Francisco, eu cheguei numa situação, eu não quero mais tomar medicamento. Eu não quero tomar medicamento. Você não quer tomar medicamento? Me fala sobre a sua rotina, sobre os seus hábitos. A gente vai ver os hábitos. Dorme mal, come mal, né? Os pensamentos são negativos, porque o resultado é ruim. E aí, lógico que eu não tenho uma motivação, eu não tenho uma autoestima saudável. Então, um pouco é necessário. Uma caminhada você vai ter que fazer no dia. Uma academia, não gosto de academia. Então, você vai ter que fazer uma caminhada. Ou você vai ter que tirar um dia ali, vai criar situações para você tomar uma vitamina D, o sol, né? Seja no fim de semana. Como que é a sua rotina? Então, tem gente que consegue colocar isso no dia a dia. Então, uma caminhada de meia hora num sol, cara, você toma uma vitamina D. Você faz sua caminhada, né? Você oxigena seu cérebro. Isso te dá capacidade de pensar melhor. E aí você começa a encontrar o quê? Aí você vai ter o quê? Resultado positivo. Porque não tem como. A caminhada, o esforço é maior do que eu ficar no celular. Mas já tem estudos comprovando que após o exercício físico,
é automático, já é de imediato aquela sensação, aquela boa sensação que você vai ter produzida ali pelos hormônios, pelos neurotransmissores, né? Que nós produzimos ao fazer essa atividade. Então, assim, só que você vai ter que ter um esforço. Porque se você quer encontrar um novo resultado, fato que o que você está fazendo não vai dar certo. Então, um pouco é necessário. Como que está essa rotina do sono? Como que é? Eu fico no celular até dormir, até fechar o olho. Cara, você está prejudicando o seu sono. Obviamente que no outro dia você vai se sentir cansado. Obviamente que no outro dia você não vai se sentir motivado, né? E tem essa questão da motivação, da palavra motivado, né? Como a gente estava até falando no senso comum. Eu gosto muito de trabalhar sobre essa perspectiva. O motivo da ação, você tem que saber por que você vai fazer isso. Então, falando em hábito, é uma ação repetitiva, né? Como que tá? Qual que é essa ação? Né? Por que eu faço o que eu faço? Porque você construiu esse padrão de pensamento. E aí vai vir um padrão de comportamento. Exato. E esse padrão de comportamento está te trazendo um resultado. Muda esse padrão de pensamento. Para você mudar esse padrão de comportamento. Então, por que eu vou então fazer uma caminhada? Porque você acabou de falar para mim que você não quer tomar medicamento. Não quer entrar com medicamento. Então, você vai ter que fazer um pouco. Pelo menos. Em cada área. E o pouco que você faz em cada área, não tem como. Você vai ver resultado. Esse resultado vai te motivar. Sim. A querer fazer mais, né? Sim. E essa ação, né? Esse novo hábito que você está repetindo, está transformando quem você está se tornando, né? Então, podemos dizer que nós somos o que repetimos, né? De certa forma, sim, né? De certa forma, então sim. eu sou a minha repetição? Você é os seus hábitos. Aquilo que você está repetindo vai ser um resultado. Esse é o resultado que você está se tornando. Então, eu prefiro trazer no entendimento de que eu estou me tornando aquilo que eu estou repetindo. E não fechando o diagnóstico, falando, você é isso aqui. Então, na verdade, a gente coloca uma vírgula e fala, se está ruim, então mude isso. E comece a transformar o resultado da sua vida a partir dos seus novos hábitos, que vêm dos seus novos pensamentos. Dos novos pensamentos. Exatamente. Quando eu estava pesquisando mais a respeito, né? Eu sempre, todo dia eu estudo, assim, né? E cada dia eu escolho um tema, fora os cursos, enfim, né? Que eu sempre estou fazendo. Mas, assim, todos os dias eu leio sobre alguma coisa. E aí, a gente vê muito, rede social também, principalmente, 21 dias de não sei o que para você transformar o seu hábito, 60 dias não sei o que. Qual que é a quantidade de dia correta para a gente transformar um hábito? E até a pesquisa mais interessante que eu li, que eu não vou lembrar o nome, é uma mulher, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela traz que é difícil mensurar essa questão de quantidade de dias. Então, assim, nem sempre em 21 dias às vezes você vai em menos tempo, às vezes você vai precisar de mais tempo. Então, assim, é muito difícil. Mas tem alguns indicadores bem interessantes dentro dessa pesquisa que ela coloca que as pessoas elas formam hábitos mais rápido quando elas encontram benefícios naquele hábito. Que talvez seja isso que você está falando do motivo. Qual que é a motivação para você fazer isso? Então, quando eu estou trabalhando mudanças de hábitos com as pessoas que eu atendo, eu trabalho também essa mudança de pensamento, né, de percepção e de dar um significado, contar uma história diferente e de forma repetida também para essa mesma situação. Então, assim, eu sei que eu preciso começar a fazer atividade física, mas eu não quero fazer, eu não gosto, não sei o quê. Primeiro, que na vida adulta nem tudo que a gente faz é o que a gente mais gosta, porque senão seríamos apenas crianças que tá aí brincando. Criança, o que ela faz? E ainda assim, quando a criança não quer estudar, a gente ensina que mesmo quando ela não quer estudar, ela precisa, porque é importante. Porque a gente está ensinando que ela precisa, sim, lidar com o desconforto de fazer alguma coisa que ela não quer. Isso a gente ensina desde criança. Por que quando adulto agora a gente acha que vai ter esse direito de só fazer o que quer?
Vai sim, que vai ter que fazer. Vida adulta é isso. É fazer o que gosta, mas é fazer o que nem sempre é o que mais gosta também. Porque a vida não é só esse prazer Boa. momentâneo. Então, assim, isso é uma coisa que daí eu falo, olha, não existe, na vida adulta não existe. Você quer ser adulto responsável e se tornar a pessoa que você está dizendo para mim que você quer se tornar, ou você quer viver como uma criança de 30 e pouco, 40, 50 anos? Não dá pra você colocar um band-aid da Hello Kitty num lugar que tá doente, né? Não vai curar, não vai tratar. Então, Não gosta de academia, faz uma caminhada, vai fazer Exato. uma luta, vai nadar, vai fazer uma aula de dança, mas vá fazer. Exato. Então, Vai. alguma coisa Alguma tem que ser coisa. feita. Alguma Não, coisa se você você precisa quer fazer, chegar- porque o milagre não vai cair. quero ter uma disposição. O exercício te ajuda. Vai ajudar a dormir melhor. No outro dia você tem mais disposição. Né? Tem... Esses dias eu ouvi algo assim. Tem algum remédio natural que desperta do sono quando eu tô com sono, assim? Putz, se tivesse isso, a galera tava plantando em casa. Né? Pela demanda que nós temos, pelo cansaço, né, do nosso dia a dia. Ou seja, e aí a gente não ia nem dormir. Aí ia diminuir o tempo do sono, porque eu tenho algo natural. Imagina, aí fatalmente estaremos virando máquinas aí, né? Então, essa questão, né, você vê que é bem infantil. Sim. Do tipo, eu quero... na verdade, é até um princípio, é uma teoria de Freud, que ele chama de princípio do prazer. E o princípio do prazer diz, eu quero e quero agora. A criança, ela quer e quer agora. Então, você quer o resultado agora? Quer? Eu quero... por que vicia? Porque eu tenho um resultado imediato, prazeroso, agora. Tô estressado, bebo, fumo. E aí depois você me conta se você vai ser essa pessoa de sucesso que você quer se Agora, tornar. quanto tempo que vai durar esse alívio é uma coisa. Agora, e o depois? Então depois eu faço o quê? De novo. Porque quando eu sinto de novo desprazer, eu preciso de prazer agora. Só que aquela mesma dose que eu utilizei da última vez não é suficiente. Uhum. E aí o que eu faço? Aumento a dose. Quanto mais aumento a dose, mais anestesiado estou. Quanto mais anestesiado estou, menos capacidade eu tenho para solucionar o problema. Pra solucionar, E aí, fora da realidade, né? Distante de tudo. Criança tem poder para solucionar problema? Não. Olha como que isso é infantil. Exato. Então, se você quer crescer, se você quer desenvolver, você vai ter que chamar a autorresponsabilidade. Vai ter que fazer coisas que você não gosta. Mas pensando no objetivo. Porque se quer ter disposição, se quer desempenhar melhor, você precisa fazer coisas saudáveis. Os seus hábitos estão nocivos. Logo, o resultado é ruim. Então, muda esse pensamento para que você comece a mudar essas ações. E aí você automaticamente vai ver um resultado. Quando você vê o resultado positivo, aquilo vai validar na sua mente, vai falar, achamos um caminho, encontramos um jeito de ter o benefício, de ter o resultado. Agora vou fazer de novo. Exato. E de uma forma agora mais estratégica, mais inteligente. E o resultado vai ser melhor. E aí você está agora construindo novos hábitos de acordo com aquilo que você acredita. Exato. Inclusive, pais e mães, eduquem seus filhos acostumando essas crianças a fazerem coisas que elas não gostam. Não precisa ser o tempo inteiro. Mas tenha esses momentos, faz parte. Né? Mesmo que a criança vai frustrar, mesmo que ela vai... Eu acho que é extremamente importante, porque precisa se acostumar com esse desconforto, com essa frustração, com isso, e tudo bem. E depois a criança vai fazer o que ela quer, coisas de criança, vai brincar, vai fazer. Mas dentro de um limite de normalidade, a gente precisa, sim, acostumar as nossas crianças a fazer coisas que elas não gostam. Né? Não de uma forma violenta, punitiva, impositiva, nada disso. Mas como parte de uma rotina. Às vezes a criança prefere, lógico, a criança vai preferir, né? Dependendo da idade, a criança vai preferir brincar o dia inteiro ou ter um momento que ela vai te ajudar a lavar uma louça. Ou ter um momento que ela vai arrumar o quarto dela. Ela vai preferir brincar o dia inteiro, normalmente. Ela vai preferir brincar o dia inteiro ou ficar no celular do que te ajudar a organizar a casa.
É você trazer o entendimento, né, da De responsabilidade responsabilidade logo cedo. Eu vi uma matéria, há um tempo atrás, de que lá nos Estados Unidos existe muitos milionários, né? Então, a porcentagem milionária é muito maior do que aqui no Brasil. E eles fizeram uma pesquisa, o que eles tinham, né, de semelhante ali. Uma das características era que na infância, essas pessoas, elas desde cedo tiveram que assumir algumas responsabilidades. Ou seja, desde cedo tiveram que fazer tarefas domésticas, ajudar em casa, de alguma forma. Entende? Então, isso já trouxe ali uma certa expertise, saber se virar, saber ser mais flexível, saber que agora eu tenho que fazer e depois eu vou ter recompensa. Né? Eu sei esperar o momento certo. Né? Então, isso tem a ver com um ser humano ali desenvolvido, maduro, né? Que ele sabe que o motivo que ele está fazendo o que ele está fazendo, ou seja, o sacrifício, o preço que ele está pagando, ele sabe que lá na frente ele vai colher. Só que tem um tempo. A criança, ela não consegue esperar esse tempo. Eu quero agora, né? Então, falando sobre crianças, né? Essa é uma boa informação, né? De que pessoas bem-sucedidas, elas têm algo em comum. Desde cedo elas tiveram ali responsabilidades, né? A fazer dentro da própria casa ali, da comunidade onde ela está inserida ali. Exato. E isso também são coisas que eu trabalho em consultório. Tá, você quer chegar nesse ponto de pessoa, de vida e tal. Vamos ver o que você faz minimamente, assim, como é que é a organização da sua vida, da sua casa? Se você não consegue organizar nem o seu quarto, como é que você vai organizar coisas muito mais complexas? Porque essa vida que você está buscando vai exigir que você tenha essa confiança também, né? De solucionar coisas ou de ter determinados hábitos para manter, para sustentar esse tipo de vida ou essa pessoa que você está buscando ser. E que pode ser possível. Então, assim, quando eu falei... Tem uma coisa interessante que eu pensei agora. Quando eu falei que o comportamento, ou seja, a consequência do nosso comportamento é que vai determinar se a gente continua nesse tipo de comportamento, se ele continua existindo ou não, as pessoas podem me questionar, nossa, mas por que as pessoas então continuam em comportamentos que são disfuncionais para a vida? Aí entra de novo aquilo que eu falei. Se você acha que se você tem num quadro depressivo, se você acha que você não merece, se você acha que você é um impostor ou uma impostora, se você tem essa percepção de si mesmo, de que você não merece amor, ou que você não merece aquilo que a vida tá proporcionando, ou você não merece aquilo que você gostaria de ser, se você se acha impostor, se você tem uma visão distorcida sobre si mesmo, claro que você vai repetir um comportamento disfuncional, porque você está acreditando nisso. Então, é por isso que as pessoas têm determinadas pessoas com determinados quadros acabam repetindo hábitos que não são bons, que são disfuncionais, que continuam em vícios, por exemplo. Sim. Então, por isso que a gente tem que mudar também essa percepção de si mesmo para mudar, porque aí é um padrão de pensamento, e mudando esse padrão de pensamento que eu tenho sobre mim, eu vou mudar também os hábitos que eu tenho, porque daí se eu começo a me achar mais merecedora de alguma coisa, então os meus hábitos vão começar a mudar, porque daí eu preciso trazer para minha vida coisas que são boas. Enquanto eu achar que eu não mereço, que eu sou ruim, que eu sou uma péssima pessoa, que eu não sou nada, que eu sou... Todas essas coisas que a gente escuta em consultório, os hábitos vão continuar sendo o mesmo. E é para essa pessoa, ela acredita que tá ok, porque é isso que ela acredita sobre ela mesma. É essa percepção que ela tem sobre si mesma. Então, é por isso que às vezes as pessoas repetem hábitos que não são bons e continuam repetindo porque é a percepção de si mesmo e do mundo. O resultado, né? O resultado é fracasso, né? Quando eu comecei o curso, eu não terminei. Quando eu entrei naquele relacionamento foi um fracasso. A história da minha família é um fracasso.
Então, o fracasso é muito vivo na memória dela, na vida dela. Então, para que eu vou tentar algo? Sou um fracassado. Exato. Não vai dar certo. Né? E aí, a partir daí, os comportamentos vão estar de acordo com aquilo que você acredita. Não é verdade? Sim. E aí, eu trouxe também, assim, para fechar o que eu acho que é importante a gente falar sobre hábito, como é que a gente faz isso na prática. Então, assim, por isso que tá em terapia, tá num processo de autoconhecimento, terapia, é super importante. Porque tem pacientes, como é que eu trabalho isso? Eu tenho pacientes que, sozinhos, por exemplo, olha, você cria sua rotina, você faz, organiza bem seus horários, os dias horário para cada coisa que você vai fazer, de que hora até que hora você vai estudar, de que hora até que hora você trabalha, como que é a sua alimentação, o que você vai se alimentar. A pessoa não consegue fazer sozinha. A tendência muito grande é que ela se auto-sabote no meio do caminho. Ah, não, hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou pular essa parte, porque o comprometimento dela é só com ela mesma. E às vezes ela tá num período de vida que ela não tá valorizando a si mesma a ponto de valorizar o comprometimento que ela tem consigo mesma. Então, o comprometimento dela também é comigo. Porque quando ela pensar, ah, não, hoje eu não vou fazer, ela vai pensar, pô, mas foi a Paula que fez. Então, tem uma coisa ali que eu preciso fazer. Se não é por mim, é pelo que eu combinei com ela. Então, durante o atendimento, eu crio com a pessoa uma rotina onde eu falo, agora tal horário, então assim, me fala como que é a sua vida. Tá, então tal dia, todos os dias, às 8 horas, exemplo, você vai fazer tal coisa. O seu celular vai despertar essa hora para você fazer essa coisa que você precisa fazer. Então, crio junto. De certa forma, nesse primeiro momento, eu, de acordo com o que a pessoa falou, porque às vezes ela vê também a vida dela, ela nem consegue fazer isso. Então tá, de acordo com o que você falou, às 8 horas para você fazer o que a gente está falando que é importante você fazer, é um bom horário, você vai dar conta. É nesse horário. Faz aí agora. Pega o seu celular agora e coloca o seu despertador, porque todos os dias, a partir de hoje, vai ser esse horário que você vai fazer tal coisa. E aí, quando a pessoa, no resto da semana, mesmo que a gente não vá se ver, porque, né, atendimento uma vez por semana, geralmente, ela vai lembrar, pô, mas se eu não fizer, tudo bem. Se fosse só comigo, eu até poderia dar uma enganada aqui. Mas, pô, eu É combinei, algo a foi a mais, Paula né? que fez. É um compromisso, É um né? compromisso. Isso ajuda a pessoa. Isso é uma das formas de evitar a autossabotagem. Quando você tem uma pessoa ali que está participando desse comprometimento. Não que ela vai depender de mim, não é isso. Mas é que nesse momento ela precisa desse apoio maior. Sim, tá precisando ali de uma ajuda, né? Eu faço uma analogia com o personal, por exemplo, né? Então, quanto tempo que você está na academia? Ah, tem 5 anos. E você tá com o personal ainda, por quê? Vocês não sabem fazer os exercícios? As séries? Contar até 15? Por que tem que ter uma pessoa ali? Contar até 15 horas. Você não sabe nem contar Porque eu até preciso 15? desse estímulo. Eu preciso de alguém ali acompanhando. Então, muitas vezes, né, o psicólogo ali, o psicanalista, ele vai fazer esse trabalho, né, de acompanhar. Por exemplo, um dos meus trabalhos é mostrar, contabilizar as repetições. Olha aqui, você está repetindo aqui de novo. Olha isso aqui, ó. Não, mas não é bem uma repetição, eu escuto. Olha só. Se a gente colocar paralelo, você vai ver que são situações diferentes. Mas se você for ver a motivação, vai ver que é igual, é semelhante. Então, isso já caracteriza assim, uma repetição. Então, estou mostrando as ações repetidas para ele, para que ele veja que muitas vezes ele não está enxergando esses hábitos, né? E, por exemplo, aí, aproveitando, né, esse gancho aí que você trouxe, porque daí eu ajudo ali, de alguma forma ela está tendo um compromisso a mais com a outra pessoa e isso ajuda ela, né, no processo. E por que mesmo assim eu ainda procrastino? Por que ainda assim eu tenho essa dificuldade? Muitas vezes eu tenho compromisso, eu tenho agenda, e por que eu procrastino? Né? Por que vem esse impulso mais forte na hora que eu vou ver? Já fiquei no celular a uma hora que eu tinha que fazer às 8 alguma coisa e já não dá mais tempo, agora eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Um dos motivos, eu vou trazer então um exemplo meu. Então, como que eu consegui mudar o resultado da minha vida?
Como que eu consegui transformar a minha vida? Primeiro, eu precisava ser mais organizado. Então, era fato que eu era uma desorganização só. Agenda. Então, tá, eu preciso criar uma agenda. Aí, eu comecei com um novo hábito, agenda. E aí, simplesmente, eu esquecia que eu tinha agenda. Porque eu não estou habituado com agenda. E aí, então, às vezes eu escrevia e às vezes eu esquecia de escrever na agenda. Então, às vezes eu abria a agenda e não tinha nada para fazer. E às vezes eu esquecia que eu tinha que abrir a agenda para ver o que é que eu tinha que fazer. É um novo hábito sendo construído. Não é fácil. Mas no dia a dia, você vai aprendendo. Se eu tivesse colocado na agenda. Se eu tivesse lembrado de olhar na agenda, estava aqui. Então, esse hábito ele vai sendo construído. Hoje, eu consigo ter o resultado porque eu consigo ter essa boa agenda. Eu consigo olhar a minha agenda e saber os gaps que eu tenho, onde eu consigo mudar, onde eu consigo flexibilizar, quando acontece um imprevisto que eu tenho que fazer. Porque eu tenho uma rotina, eu tenho um hábito semanalmente falando. Então, isso vai me trazer um resultado de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Né? Mas por que às vezes, mesmo eu tendo tudo estruturado, eu procrastino? Porque aí existe um fenômeno chamado homeostase, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer algo que não me dá prazer, eu já sinto um desconforto, desprazer. O que o meu cérebro vai fazer? Buscar alguma coisa que me dá prazer. E aí, nessa busca, para achar o equilíbrio entre o desprazer e o prazer, eu acabo saindo da minha rotina, daquilo que eu tinha que fazer, para o vício. Esse vício me dá prazer. Logo, quando eu volto, não dá mais tempo. Aí vem uma cobrança, vem um peso, um fracasso, não vou conseguir, etc. Então, muitas vezes estamos procrastinando porque nós estamos querendo trazer um equilíbrio de uma situação. Putz, ir para academia agora, estou cansado. Aí você vai e sabota porque você está com o celular na mão, é mais fácil. Quando você vê, você fala, putz, já foi o tempo, não dá mais tempo. Ali foi uma ação inconsciente, muito bem consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Claro. Ele estava somente te protegendo, já que é tão desprazeroso aí, vamos achar uma forma de equilibrar e trazer o prazer. Só que essa é a questão. Quando você não tem essa maturidade para perceber esses movimentos que você faz ali no seu dia a dia, você não vai alcançar o resultado. E quando você não vê o resultado, isso desanima. Sim. Outras coisas que me falaram já, me perguntaram, a pessoa recorre, tenho também no consultório isso, a pessoa recorre à bebida no momento de ansiedade, de estresse, para aliviar tudo como uma recompensa sempre. E não está fazendo, obviamente, não está fazendo bem, né? Já está num nível um pouco mais complicado. Então, assim, precisa tirar os estímulos. Se você quer mudar esse hábito, então, eu tenho muita bebida alcoólica em casa. Então, para você diminuir ou para você parar de beber, você vai precisar tirar esses estímulos. A facilidade. E substituir. Pega a quantidade X de garrafa ou de latinha de qualquer coisa que você tem na sua geladeira de bebida alcoólica, substitui por garrafas ou de água, por exemplo. E aí você vai lá no hábito, né, no comportamento automático, você vai abrir. Você não vai ver, mas você vai ver a água, ok. Aí você vai pegar a água e pronto. Parece uma coisa boba e parece que não funciona, mas quando a gente repete, funciona. Então, se eu quero mudar um hábito, eu preciso, um hábito que é ruim, eu preciso afastar todos os estímulos. Paula, eu fiz aqui na minha agenda que de tal hora eu preciso estudar, mas vira e mexe eu corto isso e dou uma olhada no celular. Larga o celular em outro cômodo, porque nesse momento é isso que você vai fazer. Da 1 às 3 da tarde, você colocou que você vai estudar, da 1 às 3 da tarde, o seu celular vai estar lá no banheiro, trancado, no seu quarto, trancado, silenciado, para você não ter essa resposta imediata de pegar o celular da 1 às 3, que é o horário que você tem que estudar. Então, afaste os estímulos. Aí, para criar bons hábitos, aproxime os estímulos. Quero tomar mais água. Deixa tudo quanto é lugar da casa, garrafinha de água. No banheiro, tem uma garrafinha, você lembra que você tem que beber. Tá na sala, você lembra? Tá na mesa trabalhando, tá no escritório, deixa a garrafinha. Tenha estímulos onde te ajuda a lembrar. Quero melhorar a minha alimentação. Se você for ter que fazer a sua comida, eu
arrisco dizer aí que quase 100% ou mais da metade das pessoas, se tiver que cozinhar, não vai fazer. Deixa as marmitinhas prontas, cozinha no final de semana. E aí, o que eu vi interessante e comecei a aplicar? Cozinha no final de semana. Porque a nossa saciedade, ela não vem do estômago, ela vem do olfato. Até eu vi esse exemplo, né? Por que o churrasqueiro é o menos que come? Por que se na nossa casa é a nossa mãe que cozinha, por que ela come menos? Geralmente ela fala, não, vou comer só um pouquinho, não tô com fome. Porque ela esteve ali todo o tempo em contato com a comida, ela estava trabalhando o olfato dela e, portanto, ela se sente mais saciada do que as pessoas que estavam esperando, ou quem está na festa, mas o churrasqueiro vai se sentir mais saciado do que as pessoas que estão ali só para comer o churrasco, enfim, ou qualquer coisa, e se divertir. Então, a saciedade, ela não vem do estômago, ela vem do olfato. No final de semana, vamos trabalhar assim. Sábado e domingo, você vai cozinhar para fazer as suas marmitas durante a semana, porque durante a semana você vai arrumar uma desculpa que você não conseguiu cozinhar o que você precisa comer e vai pedir iFood, vai fazer não sei o que, vai comer qualquer coisa e não vai mudar a sua alimentação. Durante a semana você tem as suas marmitas, final de semana você treina, você tem esse comportamento repetitivo de treinar o seu olfato para você se saciar e não precisar ficar comendo muito, comendo em excesso. Então, desse jeito, a gente vai organizando e é por isso que é importante estar em terapia, porque sozinho você não vai pensar em tudo isso. É mentira. É isso. Quem falar. Tem a ver com o seu objetivo, né? O que você quer. Exatamente. Então fica aí algumas dicas para vocês sobre o que mais pergunta, né? Alimentação, muita gente usando bebida alcoólica como fuga, acaba criando esse mau hábito. A alimentação, comendo de forma compulsiva ou, né, que não se alimentando de uma forma insatisfatória e tal. Então fica aí algumas sugestões para vocês. Boa. É isso. Então, transformação de resultado. Planejamento, ação, repetição e resultado. Então, esses são os componentes que você precisa ter bem claro na sua mente. Se você quer transformar o resultado, você tem que primeiro pensar o que é que você quer transformar. Então, para chegar lá, o que é que você tem que fazer? Planejamento. Executa a ação, repete a ação, vai te trazer um resultado. Então, é isso. Basicamente é isso. E vamos para os bons hábitos. Bora. É isso. Obrigada, Ima. Obrigada, Caio, mais uma vez. Obrigada, Francisco. Valeu, Paulinha. Valeu, Caio. Valeu, Ima. Valeu.